Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Inovação, da Amazónia até a Dili. Hoje, curiosamente, temos aqui alguém que não é originário de um país de língua portuguesa, mas que fala português e que tem uma influência muito grande, no mercado brasileiro. Por exemplo, temos connosco aqui David Tafur Vasquez, é peruano, mas mora em São Paulo e fala português muito bem, vocês já vão ver. E o David é fundador e CEO da Yavendio, que é uma empresa que oferece opções de assistentes virtuais a marcas de e-commerce e vamos falar um pouco sobre isso. David, muito obrigada por estar aqui connosco para apresentar o seu projeto. E a primeira pergunta que eu lhe faço é precisamente em relação ao surgimento e aos serviços da Yavendio. Como é que a empresa foi fundada? O que é que levou a isso? Como é que isso aconteceu? E que serviço é que vocês oferecem? Fale-nos um pouco sobre isso. Obrigado, Beatriz, pela introdução e pela entrevista. Nada, como você falou, eu sou peruano, mas moro aqui em São Paulo já faz um tempo. Basicamente, o que a Já Vendeu faz, a gente trabalha com marcas principalmente de beleza para ajudar eles a optimizar as relações que eles têm com seus clientes, né? Então, escalar basicamente todo o relacionamento que eles têm é bastante complexo, porque imagina quando você compra alguma coisa, alguma coisa para o cabelo, para, para a pele, normalmente é bastante complexo porque a marca tem que entender seus clientes de uma forma muito profunda, né, para recomendar o produto certo. Então, a gente ajuda em toda essa jornada, desde os ois em Instagram, WhatsApp, TikTok, até fechar as vendas e depois também arrumar tudo o que acontece depois, né? Então, basicamente, isso high level o que a gente faz. E quer dar algum exemplo de algumas marcas com quem vocês trabalham, só para as pessoas terem uma ideia? Claro, claro. A gente trabalha com empresas principalmente de cosmética e também muito de moda, né? Então a gente já trabalha com, por exemplo, marcas tipo Patagônia, Columbia, trabalhamos também com marcas que estão dedicadas às cosméticas. Provavelmente em Brasil ou Portugal não vão conhecer essas marcas porque são mais de fala espanhol, mas sim, estamos atrás de tipo marcas grandes também, tipo que são muitas vezes marcas independentes, marcas pequenas, que estão crescendo muito. Às vezes são marcas que são representadas por alguma influenciadora, ou uma marca que são mais locais, independentes. Nós achamos que tem muita oportunidade com os empreendedores, as empreendedoras pequenas e medianas, que a maioria das vezes não tem acesso a uma plataforma ou agentes de inteligência artificial que ajudem eles em sua operação. Então, a gente trabalha muito com marcas que não são, assim, tipo, muito famosas às vezes, mas que têm muito impacto nas regiões locais, né? Ok, muito obrigada. E na sua perspectiva, o que é que leva as marcas a procurar-vos ou a trabalhar convosco? O que é que estas marcas, que tipo de problemas é que estas marcas estão a tentar resolver para realmente acabarem por recorrer aos serviços da Já Vendeu? Sim, são bastantes coisas. A verdade é que eu sempre falo, né, empreender em América Latina, e eu acho que também na Europa, em qualquer lugar, é bastante difícil, né? Então, se você olha as taxas de sucesso de um empreendimento na empresa, por exemplo, no Brasil, mais ou menos os 70% vai morrer nos primeiros 3 anos, né? Então, isso é principalmente por a falta de produtividade, né? Então, a falta de produtividade acontece por falta, muitas vezes, de tecnologia, né? Então, basicamente, em nossos países, as empresas operam com muitas pessoas, né? E realmente, eles não têm um faturamento que seja acorde à quantidade das pessoas que elas têm. Então, por exemplo, na parte de atendimento com cliente, a parte de gestão de relacionamento, né? Eles normalmente têm poucas opções. Ou eles têm uma página web que nossos países não é tão boa, porque fica muito transaccional. Se você compra por
pelo Mercado Livre ou por uma web própria, basicamente fica muito, muito transaccional, não vai realmente representar como é uma venda em América Latina. Por enquanto, nos canais digitais de redes sociais, fica muito melhor, fica muito mais perto da relação que você tem com seu cliente. Mas você precisaria muitas pessoas se você quer atender bem nossos canais. Então, aí que a inteligência artificial entra para humanizar muito mais essa interação com o cliente e realmente aprender deles. Então, a gente resolve esse problema com esses agentes que basicamente escalam como se você tivesse um time gigantesco, mas você não precisa gastar tudo isso, né? Então, aí o empreendedor realmente fica beneficiado e também o consumidor, porque o consumidor fica melhor atendido, entendemos melhor seus problemas. Os agentes não é só um agente, tipo, que atende um assistente, é uma experta, basicamente, em cabelo, em maquiagem, né? Então, ela já entende a profundidade e os dores de cada um dos consumidores de uma forma que ficaria muito difícil com pessoas, né? Estou a ver e, por acaso, o que você está a dizer leva-me à próxima pergunta que eu tenho aqui. O que é que, na sua opinião, torna a Já Vendeu, uma alternativa única? Porque já temos várias startups hoje em dia a oferecer serviços de assistência virtual e a oferecer serviços relacionados com a inteligência artificial, mas no caso da Já Vendeu, que características é que esta plataforma tem que são únicas e que realmente oferecem soluções únicas às marcas? Legal. Basicamente, é a especialização que a gente fez, né? Então, a gente se foca em marcas de beleza, porque a gente sabe que tem bastante alternativa e já nós aprofundando, né? Chegando muito profundo nesse tipo de marca, a gente consegue realmente entender melhor essas dores que eles têm. Então, por exemplo, não é o mesmo vender um carro que vender, tipo, maquiagem ou, tipo, vender coisas para a pele, né? Ali, nesses casos, você vai ter, por exemplo, muitos produtos, muitos SKUs, né? Então, fica muito complexo de gestar. Então, nós especializamos em esse tipo de gestão que você precisa um catálogo gigante de manter, que tem que trocar todo o tempo, integrações prontas com todas as coisas que uma marca de beleza precisa. O segundo ponto é que já a gente quase que não vende mais assistentes, a gente criou já expertas, né? Então, já de caixa, basicamente, quando você começa com a Já Vendeu, basicamente ela já sabe automaticamente como vender teus produtos, você sendo desse tipo de indústria de beleza, né? Então, você precisa muito menos configuração para realmente chegar aos pontos de conversão que você precisa. E isso leva ao terceiro ponto, que realmente tem muita opção, mas é muito superficial. É muito superficial, não consegue levar toda a jornada do cliente de forma automática, de forma autônoma e com pouco esforço. Então, como a gente se especializou, isso fica muito mais fácil para nossos clientes, realmente automatizar toda a jornada dos seus clientes, não só, tipo, uma parte e depois derivar um humano. Para você ter uma ideia, a gente automatiza 99,2% de toda a operação, todas as conversas, de todo o relacionamento com o cliente. Só 0,8% é respondida por um humano. Então, realmente chegamos a esses níveis de automação por conta de terem essa especialização muito específica com as marcas de beleza. Muito bem. E em relação às marcas que trabalham convosco, daquilo que você observa, quais é que normalmente são os maiores desafios ou os maiores obstáculos que as marcas enfrentam na adoção da inteligência artificial? Quais é que são as maiores dificuldades que os Sim. empreendedores normalmente têm quando realmente começam a implementar estas soluções? A verdade são várias, né? E quando a gente começou, para você ter uma ideia de quão difícil era, a gente levava mais ou menos uns 4 meses em entregar uma primeira versão de uma agente, né? E ele nem estava 100% pronto, sabe? Precisava muito feedback e tudo mais. Agora, isso acontece em minutos, né? Então, basicamente você entra
botar as informações, já está pronto. Mas ainda quando você vai à produção, eu acho que as marcas têm um pouco de dor entendendo qual é que é a natureza da inteligência artificial, né? Ela, ela é muito parecida com o humano, mas ela vai ter, como os humanos também, erros, mas o problema é que os erros são diferentes, né? Então, às vezes, a inteligência artificial vai errar, é uma coisa que a gente acha que é muito, que não faz sentido, né? Mas que para a inteligência artificial, tipo, fica difícil. Por exemplo, fazer às vezes ela vai errar em coisas muito simples, como a mensagem bem-vinda, mas em outras coisas muito complexas vai conseguir fazer um melhor trabalho que um humano. Então, ali, a inteligência artificial precisa de um processo de iteração, onde você consegue votar ali, responder diferentes perguntas, vá à produção, melhora e continua melhorando, e ela nunca acaba de melhorar. Então, eu acho que cambiar o mindset de um software tradicional, que, tipo, ele nunca vai errar, provavelmente, ou os erros vão ser mais simples, a uma inteligência artificial que é muito variável, eu acho que é uma primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que são os dados. As pessoas, as empresas, sempre vão primeiro por pensar quais são as coisas que ela pode automatizar que ela já faz hoje, né? Então, por exemplo, né, na venda, ok, eu tenho três pessoas, eu vou botar duas pessoas para fazer outra coisa e essa pessoa vai ficar fazendo todo o fluxo de vendas agora com inteligência artificial. Mas eu acho que essa é a forma errada de pensar, porque as empresas, a maioria delas, não pensa em o que ela pode fazer agora, que antes não podia. Por exemplo, para as marcas, né? Antes era impossível pensar, saber de todos os teus clientes qual é o tipo de pele, qual é, tipo, se ela já fez tratamento ou não, de cada um delas, e começar a personalizar a experiência de uma forma superior. Personalizar as ofertas, personalizar os produtos, personalizar a forma de falar, personalizar tudo. Antes isso era impossível, né? E a marca não está pensando que ela agora, com essa capacidade, ela tem novas capacidades, né? Então, só pensa em automatizar o que já tem e não está pensando em quais são as novas coisas que ela pode fazer, novas experiências que seus clientes podem ter. Então, eu acho que essas são as duas principais, né? Em resumo, eu acho que mais mindset das empresas, mais a forma de pensar que as empresas têm que adotarem para utilizar bem essas ferramentas. Oi, muito bem. E houve uma coisa que você mencionou aí, é que às vezes as pessoas têm certas opiniões em relação à inteligência artificial. Daquilo que é a sua experiência, ah, quais são as maiores ideias erradas que as pessoas, e em particular os empreendedores, têm em relação à inteligência artificial? Nossa, são muitas. Eu acho que eles pensam que não tem que fazer nenhum esforço para ela funcionar bem. E eu acho que é muito similar com as pessoas. Quando você contrata alguém, né, o que acontece se você não fala nenhum contexto, não treina essa pessoa, não dá atenção, não dá feedback, e termina sendo uma experiência ruim para você, para a empresa e também para a inteligência, para a pessoa que você contratou, né? Então, eu acho que o mesmo acontece com inteligência artificial também, né? Eu acho que a maioria dos empreendedores acha que é só mágico, né? E não precisa nenhum tipo de treinamento. E eu acho que a inteligência artificial precisa muito treinamento, muito feedback. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que também eu acho que eu sempre eu aconselho de há várias décadas, né? Eu acho que o mesmo que aconteceu com a internet, não pode acreditar tudo o que vem na internet, né? Tem muito criador de conteúdo, tem muitas empresas que falam muitas mentiras, né? Então vão prometer muitas coisas e não conseguem fazer tudo, né? Então hoje as empresas eu acho que tem que pensar que a inteligência artificial se funciona, mas tem que saber filtrar bem, né? Quem que é a empresa que realmente vem de um background, né,
de research, de engenharia real, e que é a empresa que realmente só está vendendo fumaça, né? Então, realmente eu acho que isso são as principais coisas que eu falaria, né? Que tem, tipo, treinar eles, realmente dedicar tempo a isso, adotar, provar, testar a maior quantidade de ferramentas, porque não, porque você vai precisar de realmente se treinar também e você aprender como utilizar ele. Não é que vai atuar sozinha. E, e a segunda coisa é saber distinguir e saber filtrar realmente o que realmente tem valor e o que coisa é fumaça e você não deveria prestar tanta atenção. Muito bem. E eu, por acaso, isso leva-me aqui a um pequeno comentário que eu gostava de fazer. Ahm, Realmente, em relação a soluções como o ChatGPT, não é o mesmo que a já vendeu, mas as pessoas acham que o ChatGPT faz tudo e não percebem que também tem de haver a componente, tem de haver a componente humana, que ah, Claro. os prompts que são colocados no ChatGPT têm de ter uma certa direção, senão não funciona. Então acredito que numa solução como a já vendeu, que também seja a mesma coisa, ou seja, realmente a tecnologia oferece muitas coisas, a inteligência artificial oferece muitas coisas, mas também tem de ser bem usada. Ahm, Uhum. e isso leva-me à próxima questão, ou seja, se for bem utilizada, tem resultados positivos. Ah, e eu gostava de lhe perguntar, que resultados positivos é que vocês mais têm notado nas marcas que implementam os vossos serviços? A principal coisa é vendas, né? Então, eu acho que a maioria e até só poderia responder também em parte a anterior pergunta, né? Que a maioria das pessoas sempre pensa em automatizar coisas, reduzir custos, né? Então, se eu gastava 2.000 euros em uma pessoa, agora eu vou gastar duzentos euros, né? Mas essa não é a principal vantagem, né? Realmente, nossos clientes veem incrementos muito grandes em vendas, diretamente, assim, tipo, conversão. A conversão nas redes sociais é 3, 5 vezes maior que uma landing page, né? Então, a gente consegue literalmente em muitos dos casos, triplicar ou multiplicar por 5 as vendas, né, por conta da maior conversão. Depois, outro ponto é a escalabilidade. Então, aí temos muitas empresas que elas não conseguiam botar tráfego para esses canais antes e hoje elas podem escalar quase que automaticamente se elas quiserem botarem 10 vezes, 20 vezes mais tráfego. Obviamente, isso também tem que ser acompanhado de um processo de bom marketing, um processo de bons processos logísticos também, mas sim, a escalabilidade é muito legal olhar de acontecer e depois os clientes falarem que já não tem mais o problema das vendas e tem agora os problemas tipo, de status, os pedidos. Eh, e depois, eu acho que um terceiro resultado muito bom é a quantidade dos dados do cliente, né, do cliente final. Então, eu acho que as marcas, elas valoram muito a informação que eles não tinham antes dos clientes, né? Então, como eu falava, tipo, qual que é o tipo de pele, se já fez tratamento ou não, e de cada um dos clientes, ela permite basicamente entender, eu estou atendendo bem meus clientes, eu tenho os produtos que eu preciso para cada um das combinações que meus clientes estão pedindo, e isso é uma informação que eles não tinham de forma agregada antes, né? E o mesmo acontece com dados de conversão, com dados quando você está falando em um canal social, em Instagram, WhatsApp, acontecem muitas oportunidades de você aprender dos seus clientes, como o seu serviço pode melhorar, ou como teus produtos podem melhorar, feedbacks que antes se perdiam completamente, e isso se torna em dados importantes para o crescimento e sustentabilidade do negócio no final, né? Então, acho que esses 3 pontos são muito diretos e têm sucedido na maioria dos negócios que trabalham com nós. Muito bem. E se uma marca, se uma empresa de produtos de beleza ou de moda quiser trabalhar convosco, como é que pode proceder? Como é que isso funciona? É muito fácil, né? Realmente,
A gente evoluiu muito toda a parte de implementação, como eu falo agora, é basicamente em minutos. A gente já integra com as principais plataformas, tipo a Shopify ou qualquer plataforma de comércio e também os principais ERPs. Então é basicamente criar uma conta, você entra na javendeal.com, consiga logar ali, criar uma conta e aí você basicamente pode já criar seu agente em poucos minutos para vender, né? Sua experta em beleza. Então, essa é uma opção. Outra opção é já se você tem uma operação muito grande, que já está fazendo 1.000 pedidos, 2.000 pedidos por mês, e pensa crescer nos canais sociais, a gente tem também essa pegada de botar um engenheiro com você e estruturar ali tudo o que você precisa também. Então, dependendo do tamanho da empresa, já fica mais complexo ou menos complexo, e a gente ajuda nesse processo, né? Então, também é o mesmo caminho, aí a gente tem já algoritmos e agentes que detectam automaticamente se você é uma empresa grande, a gente vai contactar você e vai é, proponer essa ajuda extra, né? Então, aí fica muito fácil, só criar uma conta e já a gente sabe basicamente como atender você. Muito bem, por acaso isso é curioso porque eu estava a fazer esta pergunta e eu estava a pensar, será que é necessário falarem com alguém da equipa, falarem com alguém do staff? Mas não, estou a ver que é mesmo entrar, Sim, criar uma conta e, olha, facílimo. sim, até a gente tem um assistente ali, que o nome dele é Jago, a gente fala que é um mago dos negócios. Então, aí você fala com ele e ele consegue também arrumar toda a tua conta e ele é bastante inteligente também. Muito bem, e eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar o link para se porventura alguma marca de beleza ou de moda nos estiver a ouvir e tiver curiosidade. Já agora, por acaso isto leva-me aqui a uma pergunta que eu não tinha pensado nisto, mas agora estou a pensar. Vocês só trabalham com marcas da América do Sul ou pode ser qualquer marca do mundo? Na realidade, pode ser qualquer marca do mundo. A única coisa é que vai ter alguns softwares que a gente não tem integração como automática, mas que você pode integrar sim igual. É, Aí essa é a única limitante. A gente viu que tem cliente na África, tem cliente em Ásia que entra sozinho na plataforma e cria contas. Para você ter uma ideia, mais ou menos 2.000 empreendedores criam uma conta na Já Vendeu por mês. Então, é muita gente que vem de todas as partes do mundo. Então, a gente tem observado isso. Tem alguns países assim, que a gente não entende como, tipo, assim, viralizou em tal país, né? Então, aí é como meio inexplicável para nós ainda, porque, tipo, muita pegada para o empreendedor, né? Muito bem, muito curioso. Pronto, e a nossa entrevista está a chegar ao fim, mas eu tenho aqui uma pergunta final. Que conselho é que o David daria a empreendedores que querem criar empresas de inteligência artificial em 2026? Realmente se focar em um dor de clientes, não botar tecnologia lá por botar tecnologia, e realmente também tentarem se associar ou eles mesmos serem suficientemente técnicos, né? Não vender fumaça, vender o que realmente ela pode fazer, e se focar em dar valor para o cliente final, né? Não só vender por vender. Eu acho que isso é o mais importante. Realmente, qualquer coisa que uma faz, seja inteligência artificial, um negócio tradicional, qualquer coisa, que realmente ajude a outra pessoa, né? E dê um serviço. Então, isso basicamente. Muito bem, muito obrigada. E muito obrigada, David, por ter vindo aqui, por dar a entrevista em português e por vir aqui explicar mais um pouco sobre a Já Vendiou. Eu vou deixar aqui o link na descrição, mesmo para o caso de alguém estar à espera. Até pode ser agora que agora tenham novos clientes, não sei, em Cabo Verde, em São Tomé, Angola, Moçambique, em Portugal também. Legal. Pode ser. E muito obrigada. Podcast Somos Inovação, da Amazónia até Dili. Fiquem connosco. Até ao próximo episódio. Obrigado.